Olá pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra, bem-vindo a mais uma conversa que a gente vai ter aqui sobre TSQL. Hoje nós vamos estar falando sobre índice, né? Que são estruturas muito importantes aí no seu banco de dados que podem melhorar aí a performance da sua consulta com alguns adendos de armazenamento, né? Por quê? Cada índice, ele também ocupa espaço. Então é importante você conhecer como eles funcionam. Hoje a gente vai estar falando resumidamente, né? Eu estou trocando o formato aqui das conversas que a gente vai estar fazendo. O primeiro A primeira conversa vai ser em cunho mais teórico e depois a gente vai partir para as práticas e criar e depois conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá para a nossa guideline, hoje a gente vai estar falando sobre os índices, tá? Ah, vou entrar aqui na Microsoft, deixa eu me transacionar aqui. De cara, eu já quero que você pense nos índices como estruturas de armazenamento, né? A gente vai estar olhando aqui depois a Microsoft falando, e eu quero que você veja que existem alguns índices, né, tipos de índices que você pode estar utilizando. Nós temos o hash, nós temos o no-cluster com otimização de memória, nós temos o cluster, no-cluster, nós temos o unique e alguns outros. E cada um aqui tem uma função especial que você pode estar usando para melhorar o seu dia a dia, tá? E quais a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos mais comuns, que são o cluster e os no-cluster, né? São índices aí bem importantes. Então vamos abrir aqui, vamos ver o que a Microsoft fala no começo sobre o que é um índice. Um índice é uma estrutura on disk, né, sobre o disco, associada a uma tabela ou uma view. Então toda vez que você estiver criando um índice, você vai poder associar isso a uma tabela ou uma view, que ele melhora, né, o retorno das linhas de uma tabela ou de uma view. O índice, ele contém, né, algumas chaves de montagem que podem ser uma ou mais colunas dentro de uma tabela ou uma view, tá? E essas chaves, né, elas são associadas a uma estrutura, que é a Balance Tree, que habilita o SQL Server a encontrar uma linha ou linhas associadas a essa chave, né, de maneira eficiente e rápida. Tá, ok. Vamos lá para o nosso point aqui, baseado nisso que a gente leu. A gente tem dois índices principais que a gente pode estar usando. A gente tem o índice que é o cluster, que é o nosso verde aqui, e a gente tem o no cluster, né, que é o nosso amarelo aqui. De cara, para exemplificar, eu quero que você pense, né, nessas duas estruturas como formas de você dizer como armazenar os seus dados e fazer com que o banco saiba olhar, né, e procurar essa informação. O índice cluster, ele é um índice que vai armazenar fisicamente, né? Ele vai pegar fisicamente e vai ordenar os seus dados através das suas chaves que você passar no seu disco. Por isso, ele é físico, né? Enquanto isso, o seu cluster, ele vai ser uma maneira lógica. E qual exemplo eu posso estar te passando aqui? O que eu posso estar te passando aqui de exemplo é um livro. Então, aqui no nosso livro, que seria aqui o nosso livro Zito. Eita. O nosso livro, ele tem uma ordenação, a maioria dos livros comuns hoje, eles têm uma ordenação física e uma ordenação lógica. Qual a ordenação física do seu livro? A ordenação física do seu livro são as páginas, né? Se você pegar cada página do seu livro, elas possuem um número, que são únicos, né? Nós só temos uma página 1 no livro, uma página 2 nos livros comuns, e assim por diante, né? Então, cada página tem a sua ordenação física, que seria, por exemplo, o número da página. Se a gente fosse criar hoje uma tabela, o número da página poderia ser a nossa chave clusterizada, né? Que a gente sabe que é uma chave que serve para a ordenação física. E qual seria a ordenação lógica do nosso livro? A maioria dos livros tem um índice, né? Onde ele tem uma referência do que está em cada lugar. Então aqui a gente teria um capítulo 1 descrevendo que está na página 12, 2 descrevendo que está na página 17, 3 descrevendo que está na página 15. Então, basicamente, isso que é o No Cluster Index, tá? Ele é uma ordenação lógica que diz através de uma chave, que é a nossa página, onde está a nossa informação. Então aqui o banco ele consegue ver, a gente está procurando o capítulo 1, onde está o capítulo 1? Está na página 12. E você faria essa conversa, né, esses links, através da sua chave, da sua cluster, né, do seu índice cluster, com o seu índice no cluster. Você pode ter em uma tabela que não possui uma ordenação física, né? Isso fará com que elas tenham a nomenclatura de tabela heap. As tabelas heap são essas tabelas que elas não possuem
esse armazenamento. E como você busca os seus dados, né? O seu valor, né, o seu key value, ele ao invés de apontar para um valor específico aqui para otimizar a busca, ele aponta diretamente para uma linha. E isso a gente vai estar vendo melhor nos exemplos, tá? Mas ele aponta diretamente para uma linha. Ao contrário do nosso cluster, que aponta direto para uma chave. E com essa chave, a gente consegue identificar instantaneamente a linha. Uma outra coisa que eu quero que você perceba é que o, no nosso no cluster, toda vez que a gente criar um novo índice não clusterizado, é como se a gente criasse uma nova paginazinha para o nosso livro. Então vamos pensar aqui, vamos limpar aqui. Não. Se a gente tem um índice, né, uma folhinha índice aqui no nosso livro, e, por exemplo, eu decido criar um novo índice no cluster, o que vai acontecer? Eu vou criar uma outra paginazinha com todas as referências que estão no meu livro, né? Então aqui eu teria a página 1, 2, 3, 4. Decidi criar outra. Então vou ter 1, 2, 3, 4, com todas as informações. Ah, eu quero criar outro. Vão ter todas as outras referências que você quiser criar. Vai ter 1, 2, 3, 4. E isso, quando você tem muitos no clusters, índices, vai fazendo com que o seu espaço, o seu armazenamento, vá sofrendo um impacto, né? E ao contrário do cluster, nós podemos só ter um índice clusterizado por tabela. Então, não teria como você tentar criar mais de um, né? Essa é uma definição aí do seu banco. Então, basicamente, e bem por cima, isso são os seus índices clusterizados e não clusterizados. De maneira resumida, seriam uma estrutura que ordena aí os nossos dados fisicamente, como a página que eu citei, e o outro seria uma estrutura que ordena os nossos dados logicamente, onde a gente tem os nossos registros, né, os nossos ponteiros, sempre indicando qual é a nossa chave de ligação, né? Os clusterizados, os índices clusterizados e não clusterizados, eles trabalham muito bem juntos, tá? Mas não necessariamente você precisa ter os dois, você pode ter um ou outro. Aqui a gente pode encontrar mais definições, né? Mais guidelines de criação e otimização para os índices, mas ah, quando a gente se aprofundar, né, mais para frente nas criações, a gente vai criando e olhando também a dica deles para a gente criar isso daí, né, as guidelines de criação e não criação, tá bom? Então é basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Os índices, eles são muito importantes, você no seu dia a dia vai pegando mais, e caso você não lembre de alguma coisa, você pode vir aqui e ler. Mas de cara, são estruturas que vão melhorar muito a performance do seu banco, se criados de maneira correta, tá bom? Então espero que você tenha um ótimo dia, fica com Deus, que a força esteja com você. Tchau, tchau.